Eu conheço alguns ministérios de louvor que para mim são referência no meu. E é interessante que eu vim de um meio, minha formação musical, como eu não sei tocar bolhufas, fui criado mais no punk rock. Punk rock é 3 notas, tá legal. Era mais um negócio de atitude, de performance, de visual. Era um meio vaidoso, que a gente liga para a aparência. Os ministérios de louvor que eu mais gosto, tem vários que tem uma aparência animal, uma performance maravilhosa. Não é crime não, é maravilhoso, é atraente aquilo. Mas os que eu mais gosto é de uns baianos feios. Os caras com a cara da roça, umas roupas brega. Tocam umas músicas que às vezes são até bem bregas. Não é o meu gosto musical, mas eles são a cara do Pai. Na simplicidade de algumas palavras, o entendimento vem, a unção vem, as curas acontecem, você fala, esses caras são filhos de Deus, são a cara do Pai. E toda vez que eu ouço os filhos de Deus falando alguma coisa para mim, eu sou abençoado pelo Pai. Meu alvo é ser um filho de Deus assim também. A gente entende que Deus revela coisas novas para aqueles que buscam a face dele. Para aqueles que fazem o Pai feliz. Deus diz aqui no versículo de Jeremias: eu sou o Senhor que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Então, quando você é um servo da justiça, quando você tem misericórdia, quando você anda na retidão do Senhor, você agrada a Deus. A gente está cansado de dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. A gente pensa que se a gente estiver feliz em Deus, a gente está forte. Mas é bem claro, a alegria dele, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente agrada e alegra o coração de Deus, Ele nos fortalece. Aí quando você alegra o coração de Deus, Deus te chama bem-aventurado. E eu procurei no dicionário o que significava bem-aventurado, porque muitas vezes a gente lê, a gente acha que entende, mas você vai no dicionário e o dicionário te diz, você não entendeu muito bem. Eu procurei no dicionário o que significava bem-aventurado, e lá estava escrito, aquele que tem a felicidade do céu. Não é um dicionário gospel, é o dicionário Aurélio mesmo. Aquele que tem a felicidade do céu, é o bem-aventurado. Lá em Mateus 5, pode abrir a tua Bíblia lá. Jesus fala dos bem-aventurados. Glória a Deus. Ele diz aqui, Mateus 5, diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados os filhos de Deus. Jesus estava descrevendo como são os filhos de Deus. Eu queria que você repetisse uma coisa para quem está do teu lado. Os planos de Deus se cumprem nos aprovados.
Tem um monte de filho de Deus que não vê os planos de Deus se cumprir na vida dele. É filho, mas não vê os planos se cumprirem. Estou cansado de ver filho de Deus que tem promessa e não alcança as promessas. Porque os planos se cumprem nos aprovados. A Bíblia é cheia dessas coisas. Se você lê Apocalipse, quando Jesus começa ali no capítulo 2, falando a respeito das igrejas, escreve a carta da igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, a igreja de Tiatira, de Pérgamo. Ele vai citando as igrejas, são 7 igrejas, e ele vai citando, e ele vai dando o raio-x daquelas igrejas, dizendo, ele começa alisando, dizendo: eu tenho visto isso e aquilo, vocês estão maravilhosos, mas aí em algumas ele diz: mas eu também tenho contra vós, bababá, bababá. E no final ele sempre diz: ao que vencer. E aí vem uma promessa maravilhosa: ao que vencer darei a coroa da vida, ao que vencer darei o direito de comer da árvore da vida, ao que vencer darei um novo nome, ao que vencer darei autoridade, ao que vencer. Ele tem promessas para os que vencerem. Ele não diz quem vai vencer, mas ele diz que alguns vão. Ao que vencer. Quando Jesus Cristo está falando aqui das bem-aventuranças, ou seja, dos bem-aventurados, ele diz que você que se encaixa nisso tem a alegria do céu, e para você tem uma recompensa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Toda vez que você é aprovado, você tem uma recompensa em Deus. Eu tentei olhar isso de uma maneira que fizesse uma ligação de uma bem-aventurança com a outra. Porque para mim me pareceu assim. Eu posso estar viajando na batatinha, mas eu espero que Deus esteja dando sentido nisso que eu vou falar. Porque a gente, quando nasce para Deus, a gente verdadeiramente nasce. A gente não sabe andar, a gente não sabe falar, a gente não sabe orar, a gente não sabe como se portar, a gente não sabe como entrar numa igreja. Eu, quando me converti, comecei a andar para as igrejas com a Alexandra, eu entrava fazendo sinal da cruz, e a Alexandra me dava uns tapão, falava: para com isso. Eu falei: poxa, mas todo jogador de futebol faz, quando entra no campo, poxa. Não entendia nada. Fui para as igrejas das irmãzinhas lá que acompanhavam a nossa vida. E elas iam a tudo quanto era igreja, tinha culto todo dia. Aí um dia eu fui na Deus é Amor, com a irmã Sandra. E aí eu já estava cansado de pagar mico em igreja, eu todo tatuado, eu tinha uns brincos desse tamanho. Não tinha cara nenhuma de crente. Então assim, eu falei: eu vou seguir os irmãos, vou fazer exatamente o que fizeram para eu chamar o mínimo de atenção possível. Fui seguindo a irmã Sandra, ela sentou, sentei do lado, ela ajoelhou, ajoelhei do lado, ela botou a cara no banco, eu botei, ela começou a orar, eu comecei... Falei: pronto, estou disfarçado de crente aqui. Estou igualzinho todo mundo, ninguém vai prestar atenção em mim. Quando eu senti uma mãozinha no ombro, era o obreiro: ô varão, você está no lugar das varoas, fica para lá. Poxa, fui seguir a irmã e me dei mal. Foi justo quando eu chamei a atenção. Outra vez, quando eu e a Alexandre, a gente estava na Assembleia, foi engraçado. A gente foi da Assembleia de Deus um bom tempo lá em Camboriú, quando a gente mudou para lá. E eu lá com meus brincão, daquele jeito. Todo culto, alguma das irmãs vinha falar: irmão, hoje é seu dia. Aceitar Jesus, irmão, é hoje. Eu falei: ô meu irmão, glória a Deus, obrigado. Mas eu já sou cristão, eu já estou aqui, já sou irmão. Mas irmão, eita, então tá bom, né? Culto seguinte: irmão, hoje é seu dia. Mas irmão, eu já aceitei Jesus. E o tempo foi passando. 2 anos na igreja. Hoje é seu dia. Eu não aguentava mais aquele negócio. Teve um dia que a irmã brigou comigo. Ela veio falar: hoje é seu dia. Eu falei: irmão, eu já sou crente há 2 anos. Aí ela foi pro canto dela. Daqui a pouco ela voltou: e crente tem brinco desse tamanho, não sei o que. E voltou. Daqui a pouco: e essa tatuagem, não sei o que. E voltou: e cadê o teu terno, não sei o que. Mas deu umas 3 broncas assim que eu fiquei mal. Aí teve um domingo lá que eu falei: hoje ninguém vai me chamar para aceitar Jesus. Botei uma calça de pano, uma camisa social, enfiei para dentro da calça. Comprei um gel, preguei o cabelo para trás, tirei os brincos, botei uma jaquetinha de couro mais arrumadinha. Cheguei lá no culto, a Alexandra botou um saião, tirou os brincos. Vamos lá, que hoje ninguém fala paz do Senhor, paz do Senhor. Os pais do Senhor jamais até, paz do Senhor. Sabe o que aconteceu? As irmãs não me reconheceram, me chamaram para aceitar Jesus de novo.